tarde, queridos irmãos e irmãs. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia planetário, ao mentor espiritual desta casa, ao mentor espiritual de cada um de vocês que trouxeram vocês aqui hoje, a minha família que aqui está, em especial hoje a minha filha Ana Beatriz, que está de aniversário e veio para a exposição, então muito obrigado, muita luz na sua jornada evolutiva, que Deus te ilumine cada dia mais. O nosso estudo de hoje, ele vai exigir de nós um pouquinho a mais no aprofundamento do próprio estudo em si. Nós vamos utilizar durante todo o nosso encontro, até o último slide, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23. Foi deste livro e foi desta obra que nós desenvolvemos o assunto de hoje. Estranha moral, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que estranha moral? Porque, assim como tudo na vida, o Evangelho exige de nós um estudo mais apurado e mais intenso para que nós possamos ter entendimento. Então Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, já sabendo disto, separou para nós, no capítulo 23, alguns itens encontrados na Bíblia, no Evangelho, que requer uma interpretação nossa para o entendimento do que Jesus queria nos dizer com isso. Por isso, estranha moral. E aqui estão separados os itens: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque, acreditem, a doutrina espírita, a codificação, nasceu de muito estudo. Por isso foi codificada por um professor. Nada por acaso nas obras de Deus. E o Consolador prometido, a nova era, o esclarecimento requer de nós o estudo. Eu até sugiro a todos vocês que quando chegarem nas suas casas, estiverem nas suas intimidades, façam vocês mesmos a leitura do capítulo 23 e entendam sobre os seus olhares o que ele quer dizer. Porque Kardec vai nos ensinar assim: quando nós precisamos de um dentista, porque estamos com dor no dente, nós não vamos fazer uma graduação, ficar 4 anos estudando para ser dentista, para cuidar do nosso dente. Nós vamos aonde? No dentista. Então, para entender o Evangelho, nós não precisamos estudar o hebraico, pegar a sua versão original, ficar muito tempo estudando, mas nós podemos o quê? Pedir ajuda. Pegar um dicionário, procurar quem entenda um pouquinho mais e ir nos aprofundando. Foi o que Kardec fez nesse momento e vocês vão entender aonde e para quem ele pediu ajuda. Então, a doutrina espírita é sobre estudo, é sobre reforma íntima e é, sobretudo, pedir ajuda quando nós não conseguimos compreender o que quer dizer. E isso é super importante para o nosso processo evolutivo. E nós vamos começar com o primeiro item, que está em Lucas 14, 25, 27 e 33. Jesus diz assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia
o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está na Bíblia, no Novo Testamento e no Evangelho. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Está em Mateus 10:37. Então Kardec vai nos ajudar agora a compreender, a entender o porquê desta passagem. E ele começa assim: escritas depois de sua morte, as palavras de Jesus, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Uma pausa aqui. Pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Eu sei que tem uma série maravilhosa aí acontecendo, acho que vocês já assistiram, que conta a história de Jesus, The Chosen. Ela é muito boa mesmo, ela é maravilhosa, mas aquela parte onde Jesus vai falando e Mateus vai escrevendo, não existiu. É só uma série. Então, vamos refletir um pouco sobre isso e sobre essa passagem. O Evangelho foi escrito após a crucificação. Então, foi se lembrando dos fatos, foram sendo escritos esses fatos, e agora pense comigo, estamos todos reunidos aqui. Daqui a um tempo, eu pergunto para vocês, como foi a doutrinária do dia 25 de julho de 2024 na Casa Espírita? Vocês vão trazer como foi, mas não na íntegra, desculpe, vão trazer com a palavra de vocês, vão colocar o significado de vocês, vão trazer palavras novas, não vai perder a essência, compreende? Mas não vai ser igual ao que foi dito. Então é importante observar isso, porque conforme vai passando o tempo, aquilo que nós assistimos e vimos, nós escrevemos de forma diferente. Mas vamos seguir. Lícito é acreditar, diz Kardec, que em casos como este, o fundo do pensamento não foi bem expresso, ou o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Olha a importância do estudo. Então, pega seu evangelho original em hebraico, passa para o latim, passa para o grego, até passar para o ocidente, onde nós estamos aqui, em português e inglês. E aí já tem várias traduções. Quem traduziu, amando de quem e com qual intenção? Olha como vai se perdendo as palavras e os seus significados. Mas hoje nós vamos estudar aqui juntos. Vamos lá. Então está lá. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No texto original, em latim, a palavra odeia ali era non odit. Amar menos. Então, como é que Kardec descobriu isso, gente? Ele foi em busca de alguém que entendia e estudava o hebraico. Teve acesso ao original. E no original estava lá a palavra. E mesmo em grego, ó, aqui tem mais um tracinho em cima, que não tem para colocar no slide, mas seria kali ou miser, amar menos. Não muda todo o significado? Ainda que tenha sido Jesus que tenha falado essa palavra, não muda o significado. Porque odiar é odiar mesmo. Odiar é uma expressão moderna, nossa, do Ocidente. Não poderia Jesus ter pronunciado essa palavra em hebraico, porque ela nem existe em hebraico. Não é esse significado. Então está lá embaixo, Kardec alerta.
Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. E aqui também vale uma pausa. A questão do pai e da mãe aqui, que Jesus está se referindo, não está ligado diretamente ao pai e à mãe. Porque Jesus fala em outro momento, honrar pai e mãe, cuidar da família, se apresentar ao próximo, caridade. Ele está falando aqui, vocês sabem do quê? Abandonar os pensamentos negativos, antigos, primitivos, que nos atrapalham de entender a espiritualidade. É abandonar aquilo que nos prende à terra e não nos permite ver a espiritualidade, o homem velho em nós. É abandonar aquilo que nos prende a tudo isso e dar mais importância à espiritualidade. Lembrando também que na época em que Jesus esteve aqui, ele estava dizendo assim: não é porque a sua mãe e o seu pai estão dizendo que você tem que fazer isso, e porque você ama eles, você tem que fazer isso. Porque Jesus não era aceito por muitos pais e por muitas mães, que ainda estavam enraizados no fariseus, nos saduceus, no preconceito. Nas formas exteriores. E aí Jesus fala o seguinte: segue amando, mas não esquece que você tem uma reencarnação, que você tem um plano a cumprir e que você tem uma história a cumprir. Mas ainda assim, ele não usou o termo odiar. Foi na tradução, foi na hora de traduzir que foi incluído o termo odiar. Porque a doutrina de Jesus inteira não fala sobre ódio, fala sobre amor e sobre renovação. Então a importância que Kardec nos traz para quem tem interesse em se aprofundar no Evangelho, na doutrina espírita, buscar o Consolador prometido, é ter irmãos no dicionário, um apoio, uma ajuda, estudar, porque estudando doutrina espírita, nós estamos estudando o nosso próprio plano reencarnatório e o que nós viemos fazer aqui. Se não tivermos em conta o meio que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, e consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então está aqui, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. É contrário. Todo ensinamento de Jesus fala de amor, fala de caridade, fala de renúncia. Então, numa tradução, o significado foi alterado. Então é importante para que nós possamos entender. Está lá, mas está correto? Não está correto? Jesus disse isso? Não disse? O que ele quis dizer? Por isso a importância do estudo. Mas, vamos para o segundo item. Lembra que tinha o segundo item? Abandonar pai, mãe e filhos? Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou as suas irmãs, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou suas terras, receberá o cetro de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vós que tudo deixamos e te seguimos, Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, sua mulher e seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua
olhar para trás, não está apto ao reino de Deus. Kardec nos ajuda mais uma vez. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidente. Era evidente, quando Jesus falou isso, o seu pensamento, que era esse: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, mais uma vez, Jesus não está dizendo para abandonar ninguém. Jesus está falando aqui do abandono de hábitos, costumes, e que ainda assim, amando nossa família, amando os nossos, nós devemos nos preocupar com a espiritualidade, com o nosso plano reencarnatório, com o que nós viemos fazer aqui e com Deus, indiferente se os nossos seguem ou não. Cada um tem a sua história evolutiva. É preciso nascer de novo. Sim, é preciso nascer de novo. E aqui eu cito Paulo de Tarso, que diz ter morrido quando conheceu Jesus e nascido novamente. E o que Paulo de Tarso foi fazer? Visitar o seu pai, porque era preciso conversar com ele. Paulo de Tarso, que todo mundo sabe, era de uma família muito nobre, era de uma família que não acreditava em Jesus, inclusive perseguiam Jesus. Ele foi deserdado pelo pai, ele perdeu tudo que ele tinha, ele deixou a vida terrena e nasceu para a vida espiritual. Então é aí que nós podemos linkar o abandonar. Não é um abandono de cumprir o que tem que cumprir com a sua família. É um abandono de saber que, apesar de estar em família, nem sempre nós vamos conseguir levar todos juntos conosco. Porque se são nossos pais, são nossas mães, são nossos filhos, são nossos irmãos, cada um tem o seu processo evolutivo. Cada um tem a sua história evolutiva. E somos todos irmãos. Não pertencemos ninguém a ninguém. O nosso processo evolutivo é com Deus. É com a espiritualidade maior. E isso não quer dizer que não tenhamos que abandonar nossos familiares. Longe disso. O Evangelho não é sobre isso. É sobre renúncia. É estar ali. É ajudar. Mas não estacionar. Não deixar de fazer o que tem que fazer porque o meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa não querem fazer. Cada um tem seu tempo. Segue-me tu, diz Jesus. Teu filho ainda não segue? Teu companheiro ainda não segue? Tua companheira? Segue-me tu. Faça você e se torne você o exemplo. Que os demais, sentindo no coração, te acompanhem ou não. Tem livre-arbítrio. Eles podem deixar para depois. Mas ficar todo mundo junto, de mãozinhas dadas, virando as costas para a espiritualidade, vai resolver? Não vai resolver. Então, muitas vezes, o estar todo mundo junto, o tempo todo, sem uma direção, é uma ilusão reencarnatória. Porque aí não permite que um, pelo menos, saia disso e aponte o caminho. E o caminho é apontado como? Pelo exemplo. Por isso, não fica estranho as palavras de Jesus, porque muito mais do que ele falou, porque não foi nem ele que escreveu, foi o seu exemplo. Jesus nos orientava e educava constantemente com o seu exemplo. Jesus não inaugurou nenhuma religião enquanto esteve na terra.
Ele mesmo era o amor em movimento. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do Espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do Espírito. Então Kardec diz assim: não fiquem preocupados. A nossa família espiritual vai conosco para onde nós formos. Vamos estar sempre unidos. Quem não é, aqui nessa vida mesmo já se separa. Quem for, vai conosco. Se você está fazendo o que tem que fazer, se você está buscando se espiritualizar, se você já tem consciência de que o mundo espiritual existe, você sempre estará conectado com a sua família espiritual. E acreditem, muitos já nem vieram mais conosco, já estão em outro patamar evolutivo, mas pertencem à nossa família espiritual e estão enviando luzes para nós, estão nos ajudando, nos intuindo o bom sentimento. Outros estão juntos de nós, mas ninguém descansa até que o último esteja junto, reunido numa mesma família. Então o trabalho é constante. Deixar os mortos e cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus disse: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas 9, 59 a 60. Kardec diz assim: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Aqui, Jesus já traz um grande ensinamento. Teu pai não está mais lá. Lá está o corpo. Agora, preocupe-se com a vida espiritual. Vá, diga aos teus irmãos que o mundo espiritual existe. Diga a eles que ninguém morre. Segue-me. Vamos juntos construir o Evangelho, porque o seu pai não está mais lá. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então Jesus já aproveita este momento para dar um grande ensinamento para nós. A nossa verdadeira casa não é aqui, a nossa verdadeira vida não é essa. Nós estamos numa transição, nós estamos numa escola, nós estamos aprendendo. É por isso que nós estamos aqui. Então é uma passagem, a nossa casa não é aqui. Há muitas coisas melhores nos esperando, mas vai depender de nós o acesso a elas. E como nós vamos ter o acesso a elas? Nos melhorando cada vez mais, moralmente e intelectualmente. E o último do nosso item que eu separei para nós, lembra que nós tínhamos, até vamos voltar aqui, para que nós possamos entender o capítulo 23. Está aqui, nós tínhamos o item: odiar os pais, abandonar pai, mães e filhos, deixar os mortos ao cuidado de enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos voltar lá. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus diz assim: não pense que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar do seu pai o filho,
da sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vi lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário. Vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem uma casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, e a mãe com a filha, e a filha com a mãe, e a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas 12, 49 e 23. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido. Então, para que nós possamos entender o verdadeiro sentido dessas palavras, eu fiz um resumo para nós em itens do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós nos sintonizarmos com Jesus e entender o que ele quis nos dizer. Vamos lá. Primeiro, toda a ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Não é assim. Jesus chegou com uma ideia nova, que naquele momento todos estavam ligados à matéria. Isso ia causar muitas discussões, muitos desentendimentos em família, por aqueles que queriam ficar e ainda querem enraizados em pensamentos primitivos. Ocorreu mesmo com a doutrina dos espíritos. Até pouco tempo atrás, os espíritas eram perseguidos. O livro dos espíritos foi queimado. Ideia nova de renovação. Nós somos apegados às coisas antigas e que não nos ajudam, e muitas vezes vamos com violência para o novo. Aqui é o 2, ficou 1, mas é 2. Jesus vinha proclamar uma doutrina que demoliria pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. E isso causou muita agitação, inclusive Jesus foi morto por isso. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou. Todos eles foram perseguidos. Então não há contradição em que Jesus falou. Todos eles passaram por situações difíceis para levar o Evangelho. Pedro também foi crucificado. Pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado igual ao Mestre. Não sentia ele que tinha essa autoridade, essa magnitude. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras de linguagem. E aí foi confusão atrás de confusão. Cada um interpretou a sua maneira, usaram a violência, usaram o preconceito, ainda usam e dizem que é em nome de Jesus. Então, Jesus não disse nada errado há mais de 2000 anos atrás. Já previa ele tudo o que iria acontecer. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. As cruzadas. Se tomou na ideia de que não era cristão, tinha que morrer. E começaram a matar em nome de Jesus. Olha tudo que Jesus já previa lá atrás. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais praticado, isso não se daria.
Isso é obra dos homens, não foi a obra que Jesus nos deixou. Muito cuidado, porque nós, se não tomarmos cuidado, poderemos fazer o mesmo com a doutrina dos Espíritos. Muito cuidado se foi o Espírito que falou. Muito cuidado em quem falou. Por isso o estudo. Por isso nós estamos aqui. Quando Jesus declara, não creias que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este, diz Kardec: vi lançar fogo à terra para expulgi-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo ao campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Isso tudo vai acontecer, mas a guerra sucederá a paz. Os ódios dos partidos, a fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras. E hoje estamos aqui. Então Jesus já sabia de tudo isso, mas ele falou: calme, chegará o Consolador prometido, entenderão mais o que eu quis dizer, as palavras vão fazer mais sentido, e nós vamos poder evoluir com mais harmonia. Aí está o Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto mais nós estudamos, mais clareamos nosso espírito. Quanto mais estudamos, mais progredimos. É importante ler com o dicionário do lado, é importante ler fazendo pesquisa, é importante ler em grupo, é importante buscar informações. Aqui está o consolo. Aqui está as palavras de Jesus na sua maior nitidez, porque foi Ele que organizou. Para finalizar o nosso encontro, que chegamos ao nosso final, eu separei um texto para nós do Emmanuel, um grande espírito de luz, por Chico Xavier, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 59. Ele nos ajuda a entender esse capítulo, capítulo 23, item 5. Aqui eu trouxe uma imagem simbólica. Eu confesso que quando eu fui buscar essa imagem eu fiquei muito emocionado, porque ela simboliza José e Jesus. E José foi de uma grande importância na história do cristianismo, e ele passa quase em silêncio pelo Evangelho. Quase não se fala de José, porque Deus age em silêncio. Porque imaginem vocês que José, assim como Maria, estruturaram Jesus na infância, até que Jesus partisse para o Evangelho. Quem estava lá? Maria e José. Olha a estrutura de uma criança. Jesus já estava com seu espírito superior, já é essa luz, mas precisou reencarnar na terra, aos cuidados dos homens. Mas Deus conhecia José, e Deus conhecia Maria. E Jesus estava forte para levar o seu Evangelho após os seus 30 anos. Então, é no embalo de José com Jesus que nós vamos ler, Emmanuel. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor da tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior.
Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhe diz confiante: eis que estarei aqui convosco até o fim dos séculos. É sobre isso. Jesus nunca nos abandona. Diante a ingratidão, diante o mal que fizeram para ele, diante o seu evangelho que não foi escutado por muitos e ainda não é, ele ainda olha para nós e diz: eis que estarei com vocês até o fim dos séculos. Que assim seja e que nós possamos estar com ele também. Então,